Os nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divina, poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder, bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós queremos nesta oportunidade dar bem-vinda aqui aos irmãos, né? Quem sabe das nossas congregações, de outros campos, alguém que esteja nos visitando, né? Do nosso campo nós temos alguém, eu peço para colocar de pé, do campo de Itaporanga, temos alguém que está participando conosco. Temos de outras cidades, outros campos, outros ministérios. Se temos, eu peço para colocar de pé. Temos ali um garoto, um adolescente, mais alguém. Vamos saudar. Bem-vindo. Deus abençoe. Alguém que está conosco, que não pertence a nenhuma outra igreja evangélica, mas vem estar conosco nessa noite, com nossa alegria. Se porventura temos alguém, eu peço para colocar de pé. Temos alguém? Temos irmãos que estavam de viagem, diz da igreja, trabalho, passeio, temos alguém? O irmão Geraldo Carlos, a irmã Teovina, o irmão sumiu, irmão Ismael, né? Mais alguém? Vamos saudar, bem-vindo. Deus abençoe os irmãos, viu? Todos são bem-vindos. Deus abençoe os irmãos. Queremos aqui nessa noite justificar aqui a ausência do pastor. Ele foi a Goiânia, né? E nos comunicou que não chegaria a tempo. E me comunicou por volta dos 10 e pouco da manhã. Mas devido a algumas coisas que nós tínhamos que arrumar, e nós pedimos ao pastor Antônio para que estivesse aqui ministrando, né? E o pastor Eurípides está com os novos convertidos. E o pastor Antônio está aí com uma equipe de novos convertidos que estão se preparando para o batismo. A nossa quadrimestral de obreiros do FAINA. E a razão do pastor Eurípides estar aqui, o pastor Antônio nos atendeu, né? Nós estivemos fazendo algumas visitas aí, até alguma das nossas congregações, chegamos já agora na parte da tarde, resolvendo alguns probleminhas, mas graças a Deus, deu tudo certo, né? E nós pedimos ao pastor Antônio para que estivesse aqui hoje, nos ajudando, ministrando aqui a palavra de Deus. Ele tão bondosamente nos atendeu, né? E nós queremos passar a oportunidade ao pastor Antônio. Mas antes nós queremos até dizer se tem algum novo convertido aqui, né? Está pensando em descer as águas batismais. No próximo batismo está acontecendo a nossa quadrimestral também no FAINA. Pode estar com o pastor Eurípides lá, né? Tá? O pastor Eurípides está ministrando hoje aos novos convertidos, tá? Que Deus em Cristo abençoe. Pastor Antônio, aos pontos que hoje, né? Muito bem, pastor Antônio está lembrando dos pontos. Vamos lá, Vila Odete, pastor Reginaldo, né? Os pontos, pastor Reginaldo, todos os irmãos da Vila Odete. Muito bem. Deus abençoe os irmãos, podem sentar. Pastor Valdetino, Alto Refúgio, todos os irmãos do Alto Refúgio, né? Deus abençoe, viu? Os irmãos. Pastor Alceu, pastor Alceu, com fraternidade, todos os demais irmãos, por favor. Muito bem, Deus abençoe. Antônio Tereza, demais irmãos lá do Valéria, aí, né? Deus abençoe. Podem sentar. O Giloir, lá no setor comercial, todos os demais irmãos do setor comercial, de pé.
Muito bem. Deus abençoe os irmãos. O irmão Rodrigo de Brito, que não está presente, o irmão Valdir, demais irmãos lá do setor Veredas, o irmão Paulo de pé. Deus abençoe os irmãos. O Wagner, Parque Alvorada, né? O Wagner, Parque Alvorada. Demais irmãos, muito bem. Vamos dar bem-vindo aos irmãos. Bem-vindos. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Todos são bem-vindos nesta oportunidade. Pastor Antônio. Eu quero, com muito prazer, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, para mim é uma grande alegria poder estar aqui hoje mais uma vez. Porque eu falo alegria, porque todas as vezes que eu venho à igreja, para mim é uma alegria. Eu estou, até posso dizer como Davi, que eu posso morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, todos os dias a gente estar aqui é bom e eu me sinto feliz, alegre de poder estar na igreja, no templo, no culto. E hoje, esse culto de terça-feira, para nós é uma alegria podermos participar dele. E todas as terças-feiras nós estamos juntos aqui para estar cultuando a Deus e estudando a Bíblia. Sempre na Assembleia de Deus, desde que aceitei Jesus, desde que eu tenho informação para trás, o culto de terça-feira é chamado de culto de ensino. Antigamente falava mais culto de doutrina, culto de estudo da Bíblia. Então é um culto que todo crente deve ter prazer em participar dele, porque é um culto onde nós aprendemos. E nesta noite que estamos aqui para estar estudando a Bíblia, nós vamos então fazer isso, né? O pastor Luciano hoje nos passou essa responsabilidade, essa incumbência de estar aqui, transmitindo aqui, não uma palavra minha, não um pensamento meu, mas transmitindo aqui a palavra de Deus que está contida na Bíblia e também, por que não dizer, o pensamento de Deus que está também na Bíblia. Quando eu ensino os novos convertidos, a primeira coisa que eu faço nos cultos do convertido ali é introduzir no pensamento dos novos convertidos o valor da Bíblia. A Bíblia como palavra de Deus. Para eles terem fé que ela é a palavra de Deus. Então é um dos primeiros ensinos que eu faço hoje, possivelmente, vai ser muito ensino para os novos convertidos ali, porque na próxima semana já é o batismo. Então, na próxima terça-feira, é mais para nós estar orientando, a forma do batismo, como vai ser. E sempre nós deixamos assuntos importantes para o último dia, que é falar também das coisas necessárias a todo crente saber. O pastor Lino estará ensinando ali sobre o dízimo, que eu tenho uma sequência de assuntos que eu falo, e sempre o dízimo eu deixo por último. E coisas sacrificadas aos ídolos, coisas que precisa todo crente saber também, dessa mistura com idolatria, uma coisa que precisa saber disso. Então, os novos convertidos que passam pelo culto de ensino, eles são instruídos a não se misturar com a idolatria, não se misturar com o mundo aí, com o mundanismo que hoje está assolando as igrejas. Eu estava vendo esse dia um programa de televisão de uma igreja, Assembleia de Deus. Eu fiquei pensando, mas onde nós chegamos? Mostra lá um grupo de crianças sendo formado, acho que no colégio lá, fazendo uma apresentação, grupo de dança de crianças da Assembleia de Deus. Crianças aprendendo aquele negócio de balé. E parece que eles estavam achando que estava importante aquilo, eu achando que estava importante. Então, onde é que nós chegamos, né? Então, pelo menos os que passam por eles estão instruindo. Até ciência de que existe um pouco tem que ser separado. Mas, meus irmãos, estamos aqui hoje não para falar a Bíblia. Eu
quero falar com vocês aqui hoje, quero que vocês, se quiserem ficar de pé junto comigo, nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, depois ainda Mateus 13 e 44. Mateus 6 e 19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 13, 44 diz o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Podem ser também. Onde nós acabamos de ler aqui, Mateus 6 e Mateus 13, aqui o Senhor Jesus falou de dois tipos de tesouros: um tesouro no céu e um tesouro que está escondido. Eu acho que o tempo dá para eu falar nos dois tesouros hoje. Então eu quero falar do tesouro escondido hoje. Eu quero fazer uma pergunta antes de eu fazer aqui dar aqui minha palestra. Eu quero ser rápido aqui dentro do horário, para ver se não passo. Eu quero fazer uma pergunta. Você tem um tesouro? O que é tesouro? Você tem tesouro? Mas pastor, o que é tesouro? O que é tesouro? Tesouro é algo de grande valor, de bens materiais que a pessoa pode possuir, de fazenda, alguma coisa que ele tem, que é seu, coisa de alto valor. Também tesouro é falado como assim, por exemplo, tem um tesouro na igreja, onde se juntam os bens da igreja, é no tesouro da igreja. Lá no governo, na prefeitura, também tem um tesouro. O governo federal tem um tesouro. Então, tesouro é algo de grande valor, aonde ajunta valores importantes. Então, eu faço essa pergunta: você tem um tesouro? Você tem coisa de alto valor? Possui? Você possui valores altos? Nós vamos ver se você tem esse. Depois, no final, você vai falar: eu tenho, sabia. Primeiro, a salvação. Primeiro tesouro que está escondido para muitos é a salvação. Vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 1, depois o versículo de número. Romanos capítulo número 10. Olha aí, vamos ver o tesouro escondido. Primeiro, a salvação. Diz aqui, Romanos capítulo 10: irmãos, um bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Isso aqui o apóstolo Paulo é que falou isso aqui. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus que é a oração a Deus por Israel para a sua salvação. Depois o versículo de número 7 diz assim: ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentro os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que
coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Meus irmãos, então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você, que é um tesouro que está escondido para muitos, mas eu creio que muitos também, no mundo afora, encontraram esse tesouro que é a salvação. E tesouro, a gente não acha ele em qualquer lugar, jogado de qualquer maneira. Tesouro é coisa que fica, às vezes, mais escondido, mais segurança. Segundo, alguém disse que nos tempos antigos era muito comum esconder tesouros. Pessoas que tinham tesouro, naquele tempo não tinha rede bancária, às vezes não tinha um cofre, o que ele fazia? Ele pegava o tesouro que tinha e enterrava. Às vezes aquela pessoa vinha morrer e aquele tesouro ficava perdido, escondido. Portanto, existem até muitas lendas, né, de tesouros que foram achados por alguém, porque alguém escondeu e perdeu o lugar, depois, cavando, alguém achou o tesouro. Outras até falam de lendas de alguém que encontrou um lugar, assim, não, aqui tem um tesouro escondido. Aí entra uma ação do inimigo. Quando a pessoa procura isso aí, não sei se isso é verdade, mas muitos já me contaram que quando vai mexer nesse lugar assim, encontra às vezes. Eu lembro de alguém contar que foi arrancar uma coisa desse jeito, do enterro que só lá. Aí logo juntou a turma de marimbondo daquela pessoa. E teve que você correr e largar aquilo ali. Certamente que entrou então a ação do inimigo naquilo ali, contra aquela pessoa que estava procurando aquele tesouro, pensando que tinha um tesouro escondido. Então era costume os antigos enterrar tesouros e depois morrer e ficar perdido. Existe hoje, então, muita gente que está com tesouro, mas não sabe que tem, está escondido. Então, quanto à salvação, esse é um tesouro escondido para muitos, mas que você, nós que estamos aqui, encontramos esse tesouro. Não é verdade? Então você já encontrou o primeiro tesouro, e você nem sabia que era um tesouro. Para muitos está escondido ainda esse tesouro. Porque que muitas pessoas vão alcançar a salvação de crer que ele pode ser salvo? É um tesouro que está escondido para muita gente ainda que não acharam esse tesouro que é a salvação. Segundo tesouro que nós podemos encontrar, e que muitos não sabem que ele tem esse tesouro e está escondido, ninguém não sabe que ele tem. É a saúde. A saúde é um bem de valor ou não é? A saúde é um dos bens de maior valor que a pessoa pode ter aqui nesse mundo, é a saúde. Você já viu que uma pessoa, quando perde a saúde, ele perde até o prazer de viver? Perde o prazer de viver. A pessoa está aí, vivendo junto conosco, aí quando ele cai no leite, daí a pouco você vê ele desaparecendo, vai entregando os pontos aos poucos assim, vai entregando, porque ele perdeu até o prazer de viver porque ficou doente. Então, quando a pessoa tem uma saúde boa, ele tem um tesouro, uma coisa de muito valor. Eu, no Reginaldo Melo, um dia contando aqui na escola dominical, de um certo dono de uma multinacional de telefonia, que ouviu a entrevista dele, parece que leu a entrevista dele, contando, alguém procurando que ele tinha e tal, ele contando, e parece que no testemunho do Reginaldo, porque eu tinha lido os testemunhos, aquela pessoa que ele tinha uma arrecadação de 90 milhões diários. 90 milhões diários. Veja, 90 milhões de arrecadação diária. Aí alguém perguntou, o senhor é feliz? Eu disse, não estou feliz.
eu tenho um filho assim, 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 falou lá, eu daria toda a minha riqueza, tudo que eu tenho, para ver meu filho perfeito. Então, se você tem uma família, tem um filho perfeito, você tem uma riqueza muito grande. O homem você tem uma riqueza invejada, muito grande, e daria tudo para ver um filho perfeito. Se você tiver um filho doente, eu tenho um filho doente, se você tem alguma coisa, você não daria tudo para ver perfeito? Você daria sim, qualquer um fazia isso. Não, se você fazer isso, você der, você vai conseguir a saúde do seu filho, do seu pai, da sua mãe, você faria isso. Se você fica doente, se você tivesse bens materiais, se você gastar isso, tanto, esse motivo, não é tudo que eu tenho, ou você daria. Então, se você tem saúde, sua família tem saúde, você tem um tesouro escondido que você nem sabe o grande valor que você tem. Você já tinha pensado que você tem um valor muito grande se você ter saúde? Quando a pessoa perde a saúde, é que você vai ver quanto ele tinha um valor tão grande que ele não sabia que era a saúde. Então a saúde é um bem que você tem de grande valor que você, acho que você não dá ela, a sua saúde, você ficar doente e troca da riqueza do maior rico rastro, é o ricaço do mundo. Ou quem tem alguém que tem coragem de fazer isso? Não, se me der o dinheiro que eu tenho, pode deixar, vou ficar doente aí. O que adianta a riqueza, o dinheiro sem saúde? O que adianta a riqueza sem a pessoa que tem dinheiro, tem muita riqueza, mas sem saúde? Ele não aproveita. Para começar, não pode nem comer. A pessoa que é doente, ele nem pode estar comendo as coisas que gosta, às vezes. Pode comprar, mas não pode comer. Então, quando a pessoa tem saúde, ele tem um tesouro escondido que ele nem sabe. Ele nem sabe que tem. Terceiro, tesouro escondido que muitos não sabem. A comunhão. Irmãos, você nem sabe o valor que é isso que nós temos, que é essa comunhão que nós temos na igreja. Isso aí tem um valor muito alto, que está escondido para muita gente que não sabe que isso nós gozamos aqui. Sempre estamos juntos aqui em todos os cultos, está participando aqui dos cultos aqui do domingo, da ceia, os cultos da escola dominical, estamos juntos nas festas. O salmista do Salmo 133, ele foi muito claro em dizer que como bom é que nós vivamos em união. Ele chegou a falar que é como o óleo, que desce sobre a barba de Arão, desce até as orlas do seu vestido. Então, ele comparou a nossa união, a nossa comunhão, como óleo. E o óleo tem sido do Espírito Santo da Bíblia. Então, é um valor muito grande que as pessoas que estão do lado de fora, que não sabem o que é a igreja, que é essa comunhão que nós temos, essa vida em comum que nós temos aqui, estar juntos, tratar de irmãos, aonde nós saímos, aonde nós vai para longe, quando nós queremos mulher, está e encontra irmãos. Eu lembro no ano de 97, eu fui algumas vezes em São Paulo, que ele comprou uns carros lá para vender. E, chegando lá, eu estava mais um Amival, meu primo. E nós fomos lá para uma região de São Paulo, não sei onde, eles estavam hospedados num hotel, perto da estação da Luz, ali em São Paulo, da Luz, lá do Maconheiro. E lá eu saí, fui para outra região, comprei um carro. Comprei um carro, comprei outro, só porque eu comprei um, comprei no outro. E ficou de noite. Agora, ele era mais conhecido lá. Vou lá ficar lá
para acabar de resolver o negócio, você fica aí, você resolve, só depois você pega o ônibus tal, se assim, tal, assim, mas é bom. Só que aí já ficou de noite. Eu sozinho dentro de São Paulo, lá no lugar que eu não conhecia, entrei naquele ônibus, não via ninguém conhecido, mas aquilo, parece que o coração estava assim, apertando de medo, bem daquele povo desconhecido, mas eu olhei assim, vi um senhor sentado, gente, esse senhor tem tido de frente, eu consegui aproximar dele. Aí sentei, estava por perto, sentei, mas o senhor está indo para onde aqui? Não, eu estou indo para o Braz ali. O Braz, né? O Braz não tem uma igreja, assim, né? Eu sou pertence lá, pertence à igreja lá. A senhora, não, eu sou congregado na igreja, você vai ver o Braz. Aí foi alegrando, mas foi maneirando, assim, foi aliviando aquele peso, assim, eu encontrei alguém crente, no meio daquele povo esquisito. Falei, não, eu também sou crente, sou de Goiás. Sou de Goiás, eu conheço os pastores de Goiás, conheço o pastor Albino, conheço o pastor Bidarino, foi falando. Falei, não, eu sou amigo deles. Aí parece que fiquei em casa, só de encontrar uma pessoa lá, um irmão, lá nesse mundo para lá. Então isso aí, meus irmãos, é um tesouro que as pessoas não sabem que nós temos. Isso, às vezes você tem isso e você não sabe que é um tesouro que você tem que preservar, tem que guardar, você tem que estar sempre cultivando esta comunhão entre nós, estar cultivando isso aí, para que isso seja preservado entre nós. Não podemos jogar isso fora, não. Isso não se encontra em qualquer lugar. O tesouro é coisa de valor. Só porque está escondido para muita gente. E às vezes até tem crente que não sabe que ele tem esse tesouro. Tem crente que às vezes ele não sabe que ele tem esse tesouro aí. Essa comunhão que tem entre os irmãos é um tesouro que você tem, que nós temos. Vamos para o quarto. Certeza do perdão dos pecados. Você quer saber um tesouro maior que esse? Jesus falou que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido, que o homem que encontrou, pelo gozo dele, ele foi lá e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ele tem uma posse do tesouro, ficar sendo dele. Então, o perdão dos pecados, ter certeza que foi perdoado, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, nenhuma condenação há, para quem? Para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, que tesouro, que valor maior que esse? Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Tem certeza que os pecados são perdoados? Porque existe condenação, vocês sabem que existe condenação. Todo crente sabe que existe dois caminhos para seguir. Existe o caminho do céu, mas existe o caminho do inferno. Se você quiser também entrar dentro por ele, pode entrar. Então agora, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então, não tem jeito nem de falar o valor desse tesouro, desse bem que nós temos, que é o perdão do nosso pecado, para não ter condenação sobre a nossa vida. Se partirmos aqui para a eternidade hoje, temos os pecados perdoados. Temos certeza que nossos pecados foram perdoados. Agora, é preciso que você tenha certeza disso aí. É preciso que você tenha alcançado a certeza que os seus pecados foram perdoados. E que jeito que foram perdoados os seus pecados? Através do seu arrependimento, através da sua mudança de vida, através do seu viver diferente. Não tem jeito de eu falar que meus pecados foram perdoados se a minha vida não bater com aquilo que eu estou falando. Então eu preciso que se eu falar que meus pecados foram perdoados,
a minha vida também tem que estar de acordo. Quando nós falamos de perdão dos pecados, volta-nos à salvação. Paulo, ele falou aos Filipenses, capítulo 3, o versículo 11, aliás, os versículos 7 e 8. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos ver esse versículo? Vamos ver o que Paulo falou sobre isso aí. Certeza do perdão dos pecados, e aí volta na salvação. Olha aí, Filipenses 3, versículos 7 e 8. Paulo diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, para termos certeza que os nossos pecados foram perdoados e somos salvos, temos que perder alguma coisa. Paulo chegou a falar que aquilo que ele tinha, ele perdeu. O que é que você perdeu para você ser salvo? O que é que você perdeu para você ter perdão dos seus pecados? Você já pensou que você perdeu alguma coisa? O que é que você perdeu, que você deixou, que você renunciou para você ser salvo? É um tesouro escondido, que muitos não sabem que tem, que é o perdão dos pecados, mas a certeza do perdão dos pecados que nós temos não tem preço. É um valor que nós não podemos nem assim, imaginar o quanto pode valer isso aí. Eu, por exemplo, acho que se eu tivesse alguém que fosse assim, isso aqui é tudo no mundo ali, tudo que for bens materiais, fama, glória, mas você tem que deixar a sua fé. Eu vou rejeitar. Eu rejeito. Eu vou rejeitar. Se me oferecer todos os bens do mundo, fama e glória, mas que eu tenho que deixar a fé, eu vou rejeitar. Eu vou continuar a vida que eu tenho, para mim ter a certeza que um dia eu vou ser salvo e entrar na glória eterna. Então, um tesouro que eu tenho é muito maior que todo esse mundo aí. E você tem isso também. Você também faria isso? Você tem coragem de rejeitar todas as glórias do mundo, a fama? Você é uma pessoa importante, tem dinheiro para tudo, você tem coragem de fazer isso? Rejeitar? Pelo tesouro que você tem, que é o perdão dos pecados, que é a salvação, você tem coragem de fazer isso? Tem sim. Tem? Tem mesmo? Pode oferecer para você todos os valores do mundo e você rejeita mesmo? Talvez existem alguns que sejam como aquela passagem que me parece que está escrito, se eu não estou enganado, no livro A Cruz e o Punhal. Quanto aos tímidos, tímidos são os medrosos, os covardes. Mas no livro A Cruz e o Punhal está escrito lá que os países comunistas, e oprimiam muitos crentes, queria a perseguição, não aceitavam os crentes fazer reuniões, mas existia crente naqueles países que, não sei qual país, que era um caso que é Romênia, se não estou enganado, país do mundo que é comunista, e faziam pressão aos crentes. Mas os crentes que estavam ali faziam as reuniões escondidas. E havia assim um aperto sobre aquilo, para esconder as pessoas que estavam nas reuniões, para ser presos, para ser, às vezes, até açoitados, para que eles deixassem de fazer aquelas reuniões de crente. E conta lá o livro que, certo dia,
os crentes estavam reunidos em determinado local, talvez certo, não é o tamanho da esquina, já bem escondido, e chega alguém na porta, bem armados, e ali, com aquelas armas, já chega e dá voz. Vocês não sabem que não pode fazer negócio de reunião de crente? E quem for crente que vai morrer. E diz lá que quem não for crente sai, que quem for crente vai morrer. Sai depressa. E começou, né? Levanta um, levanta outro. Quem não for crente que sai que vai morrer. Crente vai morrer. E quem não for crente, então sai logo para morrer. Sai um, sai outro. Até ficou um grupo. Eles apertou, né? Apertou mesmo. Vocês são crentes? Somos. Então pode matar? Pode matar. Pode matar? Pode. São crentes mesmo? Nós temos uma chance. Pode matar então? Manobrar, então pode matar. Pode matar. Mas quando eles viram que realmente aqueles estavam dispostos, não eram tímidos, não eram covardes, eles sabiam que o tesouro que eles tinham não tinha valor, não tinha nada que pudesse tirar aquilo deles, tirar aquele gozo que eles tinham, nada podia tirar. Aí tinha aqueles soldados, abaixaram as armas e começou a abraçar. Não, nós estamos fazendo assim porque nós também somos crentes. E eles queriam saber se quem aqui estava aqui fingindo de crente que dentro. Não é possível que se alguém está fingindo de crente, chegará um dia que vai acontecer alguma coisa, né? Que ele vai ter que tirar, né? Isso aí, a máscara de crente, e mostrar que não é. Então, nesse momento de oferecer riquezas materiais aqui, bens materiais, uma pessoa que deixava de ser crente, o menino que disse que ele rejeita. Você rejeita também? Você rejeitaria também se desse? Então, pode ter tudo, mas você não pode ser crente. Não, pastor, não ser crente só por quê? Tem jeito? Tem que ser jeito? Você negou? A Bíblia diz que Jesus, assim, que aquele que me negar diante dos homens, o que vai acontecer? Eu também vou negar diante do Pai dos santos anjos. Ele já negou. Mas, meus irmãos, então, a certeza do perdão dos pecados é um tesouro que você tem, que nós temos, e que todas as pessoas que têm, nada pode tirar isso de nós. Nada pode comprar isso. Vamos para frente. Quinto, a nossa fé. Hebreus 11, versículo 6, diz que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem não tem fé, não dá conta de agradar a Deus. Não. Então, quem tem fé, ele tem um tesouro que está escondido, que as pessoas que estão aí fora também não sabem o que é fé. E você alcançou isso aí, é um tesouro de valor, uma coisa de valor que você tem é a sua fé, que vence esse mundo, vence o pecado, vence até mesmo o adversário da nossa alma. A sua fé faz vencer, faz você vencer. Por que muitas pessoas que estão no mundo aí não é crente? Ele não tem fé, mano. Ser crente é coisa de crente, isso é coisa de crente. Mas você alcançou esse tesouro que mesmo os grandes sábios, as pessoas cultas, as pessoas importantes, não tem isso aí, que é esse tesouro escondido para eles, que é a fé. Então a nossa fé, ela não pode ser banalizada, ela não pode ser jogada fora de qualquer maneira. Tem muitas pessoas que não valorizam, não. Tem pessoas que não valorizam o ensino da fé. Deus até deu fé para ele, aceitou Jesus, veio para a igreja, batizou, mas ele não valoriza a fé. Ele não dá testemunho de crente. E qualquer coisa, ele troca a fé dele por um copo de bebida, troca a fé dele por uma noite de pagode, troca a fé dele por fala mais para a gente, alguma coisa que tu troca a fé. Tanta coisa
coisa que troca a fé com a mesma coisa. Não é verdade? E é um tesouro que a pessoa tem, porque quantas pessoas que poderiam ser salvas não são porque não têm fé? E nós alcançamos esse tesouro de Deus, tesouro que está escondido para muita gente que você tem. Valoriza a sua fé, valoriza isso que você tem, que Deus te deu. Está escondido para muitos aí, mas para você já foi revelado. Você já pegou os tesouros, está guardado por você. Então guarda, não banaliza ele não joga fora não. Vamos mais. Sexto, você tem um tesouro que é a sua família. Você sabia que a sua família é um tesouro para você? E valor muito alto. Você troca seu filho, irmão, por dinheiro do mundo? O filho que você tem, seu filho é dinheiro do mundo, você troca? Você troca, irmão? Quem aqui que troca o filho dele aqui pelo dinheiro do mundo? Hã? Não tem preço, não tem jeito de pagar. Então é um valor grande, mas está escondido para muitos, que muita gente não valoriza. Tem muita gente que está valorizando a família. Olha, é tão alto o valor que ninguém que falou que você deu dinheiro do mundo todo, daria o filho dele, troca o dinheiro do mundo todo, não. Pode dar todo o dinheiro do mundo, porque não dá o filho dele, troca o valor do dinheiro do mundo todo. Então, tão alto o valor da família, que nós temos que valorizar. Agora, existem pessoas que não estão valorizando, né? Olha, fora qualquer coisa aí. Pai, estupando filha, filho matando pai, pai matando filho. Um mundo cheio de tanto problema, mas graças a Deus que nós, meus irmãos, somos pessoas ensinadas a valorizar aquilo que nós temos, que são tesouros, coisas de valor que nós temos, que às vezes nós nem paramos para pensar, para ver isso aí na nossa vida. Principalmente o pai, né, que tem seus filhos em casa. Filho nunca deu trabalho, filho não está nas drogas, a filha não está na prostituição. Quantos pais que têm os filhos que ainda ajudam ele na igreja? Meu pastor João tem um tesouro aqui, filho ajudando aqui, na obra aqui. O pastor José tem um tesouro que são as filhas dele, que ajudam na igreja, tem talentos. E quantos pais que têm seus filhos que são um bem que ele tem, além de ser uma coisa, mesmo que se ele não tivesse assim, nenhum talento, mas eu não daria a ele em troca de dinheiro do mundo. Então, é um valor muito alto. Pensa nisso aí, que a família é um valor muito alto que nós temos que valorizar. Precisa ser valorizado. Pastor, mas tem filho que dá trabalho demais. Tem pai que dá trabalho, tem mãe que dá trabalho. Mas você não dá. Você não dá seu filho, sua mãe, seu pai, pelo dinheiro do mundo. Vamos para frente. Eu quero ser dentro do horário. Um tesouro que está escondido na vida de muita gente, não sabe? É a sabedoria. Pessoas que estão com tesouro escondido e não sabem que tem a sabedoria. O que é sabedoria? Não quer dizer conhecimento. Existem muitas pessoas que têm conhecimento, mas não é sábio. Existem pessoas que têm um conhecimento muito grande, mas não são sábios. Existem pessoas que têm conhecimento nenhum, nunca estudou, mas ela é uma pessoa sábia. Ela é sábia, uma pessoa sábia. Isso nós provamos desde que a pessoa, por exemplo, nós estamos aqui, um grupo de crentes. Quero falar que tem pessoas mais sábias que nós, os crentes. Existem pessoas mais sábias que nós? Não somos pessoas de muito cultura, de muito conhecimento às vezes, mas mais sábios que nós não tem, não.
aprendemos o que é ser salvo, aprendemos o que é ser perdoado, aprendemos o que é ter fé, aprendemos o que é valorizar a família. Então nós somos pessoas mais sábias que muitos cultos que tem. E cultura não é sabedoria, cultura é conhecimento. E muitos que estão aí com grande conhecimento, têm seus vários diplomas, mas não têm sabedoria. Existem, né, pessoas que nunca estudou, nunca foi no colégio, nunca foi numa escola, mas tem uma sabedoria até para negociar. É um tesouro que eu tenho, que é a sabedoria que Deus deu para ele. Isso vem de Deus. Vamos mais para frente. 8. Um tesouro que a pessoa tem na terra, se ele souber usar, é bom. É bens materiais. Não é tudo. Eu disse que muitos que têm bens materiais, daria tudo para poder ser feliz, para ter, às vezes, as coisas que eu queria ter. Daria tudo que eu tenho para ter saúde, para ter... Você até se fosse para acessar, se eu pudesse comprar, talvez até muita gente compraria essa nação com grande sobrevivência. Não é tudo. Mas quem tem bens materiais, que é um tesouro, que é coisa de valor, também dinheiro não acha em qualquer lugar, quem sabe usar é muito bom. Só que existe muita gente que não sabe usar ou tem bens materiais. Se ele tiver bens materiais, às vezes ele perde a salvação. Esses dias, o Edson, deixa eu fazer uma alusão que disse o pai da sua mãe. Depois que o pai do irmão Edson morreu, eu falei para ele, Edson, louva a Deus pela vida da sua mãe, que ela encaixa bem em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba. Minha irmã, mãe do Edson, que é esposa do finado irmão Geronil, morreu há poucos dias atrás, ela soube edificar a casa dela. Eu estava vendo lá no velório, no culto lá, eu dizia, como que a irmã vai ter um galardão? Por quê? Nós estamos fazendo um culto do irmão Geronil aqui, nós queremos que foi para o céu, foi salvo. Mas os filhos da irmã estão tudo crente, todo mundo crente, e ela conseguiu, mesmo com dificuldades, conseguiu, no fim da vida dele, encaminhar ele para a igreja e ser salvo. Então, é um tesouro que a pessoa tem, que às vezes muito não sabe que ele tem. E a mãe do Moed foi uma mulher sábia, que soube edificar a casa, até para conduzir o marido dela para a salvação. Depois o Moed falando, então, meu pai foi um homem que eu não podia ter dinheiro. Eu não podia ter dinheiro, que se eu tivesse dinheiro, eu não tinha dado como ser salvo. Então existe muita gente desse jeito, que Deus deixa, às vezes, morrer pobre, sabe, no dia, no cotidiano de cada dia, para poder ir para o céu. Se eu tiver dinheiro, perde a salvação. Então, ter bens materiais é bom, mas tem que saber usar. Quando a pessoa não sabe usar, ele perde o equilíbrio, e se ele tiver dinheiro, ele acaba perdendo o céu por causa dos bens materiais. Que é um tesouro terreno, que é bom, mas tem que saber usar. Paulo chegou a falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quem ama o dinheiro, ele acaba adquirindo ou realizando males na sua vida, quando ele ama o dinheiro. Diz que muitos, por causa disso aí, têm se perdido nesse mundo ali, do dinheiro, desse tesouro terreno, que ele acaba perdendo o céu também. Vamos para frente. Provérbios capítulo 8, versículo 18, diz que, vamos ver o que fala lá. É um tesouro que muitos não queriam ficar sem ele, mas às vezes não sabe que às vezes também precisa de alguém aqui. Provérbios 8, 18 diz assim, riquezas e honra
estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Então, o tesouro que a pessoa tem, também que se ele souber apostar nesse tesouro, que é a honra, é muito bom. Qual pessoa que quer ter honra? Toda pessoa quer ser honrada. Ele chega no local, quando fala o nome dele, ele se sente bem. Quando apresenta ele se sente bem. Então está honrando aquela pessoa e apresentar e falar o nome dele. Então a pessoa que tem honra, ele tem que ter um tesouro, que muitas pessoas não sabem nem sabem que a honra é uma coisa que vem de Deus. Quando a pessoa honrada, é porque Deus está permitindo que ele seja honrado. Você está vendo aqui um grupo de pessoas sentadas aqui? Esses homens sentados aqui. Um lugar de honra, não é isso? O público é um lugar de honra. Isso daqui, vocês trocam isso aqui por qualquer coisa? Esse lugar de vocês? Sair daqui, sentar lá embaixo, descer para lá, qualquer coisa, é o seu lugar. O seu lugar, você está lá embaixo. Eu não faço isso não. Mesmo que tenha que pagar preço, mas eu vou continuar honrando aquilo que Deus me honrou. Eu tenho que honrar aquilo que Deus me deu. Vou continuar honrando aquilo que Deus me deu, que foi a honra de ser um obreiro, mesmo que tenha que pagar por isso. 10. Outro tesouro que tem, que a pessoa às vezes nem sabe que é um tesouro, que é difícil de ter, de encontrar nas pessoas, chama-se humildade. A humildade é um tesouro, é uma coisa de valor, porque ser humilde não é fácil. Nós estamos estudando agora, nesse trimestre na escola dominical, que coisa maravilhosa, estamos estudando sobre a vida de Davi, como segundo o coração de Deus. Gente, mas que coisa boa, quanto a gente está aprendendo com essas revistas da escola dominical desse trimestre. Quem está perdendo o verdadeiro curso bíblico sobre a vida de Davi. Estamos já só faltando 2 lições agora, está chegando ali a próxima revista, para já estar lá para vender. Se eu não estou enganado, fala sobre secas e heresias. Se eu não estou enganado, acho que é isso. Então, mas essa vida de Davi aqui traz para nós exemplos, como por exemplo, falou nessa revista aí, em uma das lições, Davi e Saul comparou os dois, que os dois foram todos dois ungidos. Todos dois foram ungidos. Ungidos com óleo, todos dois foram ungidos com óleo, todos dois foram cheios do Espírito Santo, todos dois tiveram as mesmas oportunidades, todos dois tiveram 40 anos para governar. Saul teve 40 anos, Davi também teve 40 anos, mas que os caminhos dos dois não foram os mesmos. Mas o que me chama a atenção muito é que mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, nós estamos aprendendo tanto que aquele homem pecou. E por que aquele homem, sendo um homem segundo o coração de Deus, mas pecou tanto? E por que ele, pecando daquele jeito, a Bíblia nunca falou que ele não era um homem segundo o coração de Deus? Então, mas eu conversei, pastor Valdeci, professor, um dia nós dois conversamos com o Valdeci, o que se leva a pensar que Saul e Davi, comparado os dois, tiveram as mesmas oportunidades, os dois foram ungidos, Saul entrou por um caminho, Davi por outro, mas Davi também depois pecou, fez o que fez, nós estamos estudando isso aí, mas ele continuou sendo Davi. E eu mesmo, depois de glória, que eu vejo na vida de Davi, que ele era um homem humilde. Uma coisa que a gente vê na vida de Davi é a humildade. Depois, hoje eu estava lendo a Bíblia sobre a vida daqueles reis. Quase todos aqueles reis tiveram falhas no sentido de amar a Deus parcialmente. Amar a Deus em parte. Inclusive, quanto à idolatria, diz que eles não tiravam os altos, continuavam sacrificando naqueles altos ali,
construir altar para isso, para aquilo outro. E em lugar nenhum da Bíblia nós vemos Davi sacrificando a outro Deus, o a ídolo, fazendo qualquer coisa desse tipo assim. Então parece que uma coisa que mais aborrece a Deus é a idolatria. E Davi mesmo pecando, sendo o homem que foi, falho, cheio de falhas, mas tinha humildade. E ele tinha uma convicção que Deus, ele era separado de todas as coisas. Ele precisava amar a Deus sobre todas as coisas. Então a humildade é um tesouro que muitos têm, mas outros não deu conta. Não tem. Para ser crente precisa ser humilde. Há uns anos atrás eu li o Mensageiro da Paz. Eu era assinante do Mensageiro da Paz e li. O Mensageiro da Paz falava assim, que o ateu, eles que não creem em Deus, por quê? Porque ele acha que não existe outra pessoa acima dele. O Mensageiro da Paz falou que o ateu diz que não crê em Deus porque não existe outra pessoa acima dele, todos somos iguais. Mas Deus é acima do homem, sim. Dizer que todos os homens sejam iguais, para Deus todos os homens são iguais. Apesar que entre os homens existe também a hierarquia, mas para Deus todos iguais. Mas acima do homem existe Deus sim. Agora o ateu que não admite que existe alguém acima dele, não. Então o Mensageiro da Paz falou isso. Então é falta de humildade na pessoa e então não crer em Deus, não aceitar Deus como ser superior. Eu vou encerrar aqui. Um tesouro que você nem sabe que você tem, é que você tem uma igreja para você congregar. Você sabia que você tem um tesouro muito alto, de muito valor? Eu, por exemplo, não troco. Eu não troco a minha igreja por nada. Eu não troco por nada. Eu tenho lugar para mim estar congregando. Imagina se eu não tivesse a igreja para congregar, será que eu daria quando chegar no céu dia? Se eu não tivesse a igreja para estar frequentando, para estar junto, comungando, em comunhão, confraternizando, estar sempre juntos, como falamos aqui no início, aqui, essa comunhão que nós temos, eu não troco isso, porque se eu não tivesse esse lugar, talvez eu não daria conta, eu não daria conta de nem estar aqui hoje. Mas quando eu tenho uma igreja para me congregar, eu considero um trem de alto valor, que não tem nada que pague isso para mim. Lugar para mim estar junto com meus irmãos, junto com os demais servos de Deus, pessoas que estão caminhando, querendo ir para o céu. Então eu vou parar aqui, que o horário está em cima do horário que vem. Tem um tesouro do céu, eu tive um outro portal, não falo o tesouro do céu, eu falo o tesouro escondido. No outro dia, se nós vamos mudar, eu falo o tesouro do céu. Que Jesus falou no início aqui, tesouro no céu, mas também um tesouro escondido. E esse tesouro no céu, nós podemos aprender sobre ele outro dia. Mas hoje falo do tesouro escondido, eu procurei você no início, você tem um tesouro? Tem? Você tem? Bora, você tem? Você viu que você tem? Dentro desse que eu estou falando aqui, você viu que você tem um tesouro? Então guarda, amigo. É de valor, tem valor. Tesouro a gente não acha em qualquer lugar, não. Ele é uma coisa de valor. Portanto, Jesus falou que o homem que achou o tesouro no campo, ele vendeu tudo que ele tinha, pelo gozo que ele tinha de ter achado aquele tesouro. Vendeu tudo e foi e comprou aquele campo pelo valor do tesouro. Então, Jesus deixou lá o céu para vir aqui esse mundo nos comprar. E nós somos comprados por Jesus Cristo. Então, vamos valorizar aquilo que nós já tivemos, que é a salvação, o perdão dos nossos pecados. Então, se você tem esse tesouro, guarda ele, valoriza, não deixa ele ser jogado por aí, como você está jogando. Talvez hoje tenha alguém que trocou o culto por outra coisa banal. Quem sabe alguém trocou por outra coisa, colocou outra coisa no mesmo lugar do que o culto de terça-feira. É claro que muitos que estão aqui, estão no trabalho, viagem, tratando de saúde, uma coisa ou outra.
não estamos generalizando, mas existe alguém que trocou o culto para vez por uma coisa moral, não estou falando disso. Ou tem outro dia que ele troca. Por exemplo, ano que vem, 2014, diz que vai ter o ano da Copa do Mundo no Brasil. Vai dar disso, acredito que vai ter jogo na hora dos cultos. É possível. E será que alguém vai trocar o culto por uma coisa dessa aí, uma coisa passageira, momentânea? Se tiver, porque eu não descobri o valor que eu tenho, o tesouro que eu tenho escondido. Se eu fizer isso, é porque eu ainda não descobri o valor do tesouro que tem na vida. Mas eu sou do Venezuela, pela grande oportunidade. Pensa no seu tesouro, que está escondido. Se você não encontrou, você vai encontrar. Mas se você já encontrou, valorize ele, guarda para ninguém te tomar. Amém, irmãos? É uma palavra de reflexão, né? Que nós possamos estar valorizando, quando o pastor Antônio estava falando. Eu pedi ao nosso diácono, para que levante a oferta, vamos dar uns avisos aqui, né? Para ganharmos tempo. Enquanto o pastor Moreira estava falando, e sobre trocar o nosso tesouro por dinheiro, né? E nós temos o nosso simpósio de pastores agora em novembro, e o tema em debate lá foi a lealdade e a sua recompensa. E um dos palestrantes, na verdade o pastor Luiz, ele falou de um rapaz que, para exemplificar a lealdade, isso é, a fidelidade, né? Ele contou o testemunho de um rapaz que trabalhava numa grande empresa e crente o rapaz. E o patrão chamou aquele moço e fez uma proposta, dizendo da seguinte forma: olha, eu quero lhe promover aqui dentro da empresa. Você tem preenche todos os requisitos exigidos pela firma, pela empresa. Você terá mais status, terá um bom salário, mas tem uma coisa que realmente não bate: é a sua fé, a sua crença. Esse negócio de ser crente, isso realmente não encaixa no perfil. Então, todos os demais você encaixa, simplesmente pelo fato da sua fé. E eu quero fazer a proposta: você vai embora esse final de semana, você vai pensar. Se você quiser deixar esse negócio de ser crente, o emprego é seu. Se não, foi embora no final de semana. Segunda-feira, o rapaz chegou na sala do chefe, ele estava sentado na mesa, escrevendo, cabeça baixa, ele ficou. Perguntou o rapaz: e aí? Ele falou: eu aceito a proposta. Quer dizer, eu vou largar de ser crente. Ele nem olhou na cara dele, falou: passa no departamento pessoal e assina o seu aviso. Aí o rapaz falou: mas por quê? Ele falou: rapaz, se no final de semana você teve coragem de negar a sua fé, o seu Deus, o que você vai fazer comigo na minha empresa? Você está dispensado. Então foi uma decepção muito grande, né? Contou o segundo exemplo que ele contou de lealdade, fidelidade. Eu não sei se vocês ouviram na Paz FM, Loucos por Jesus. Eu não sei se vocês ouviram. Quem ouve a Paz aqui, quem sabe ouviu, ouvi. Eles fizeram o propósito de andar com a Bíblia por um período de tempo, não sei qual tempo. Aonde fosse levar a Bíblia, carregar a Bíblia. Não sei se alguém ouviu isso na Paz? Alguém ouviu? Tem alguém que ouviu? Eu ouço muita Paz sintonizada no carro e tal. E aquele jovem fez um propósito de aonde for andar com a Bíblia. Fidelidade, lealdade. E ele tinha uma entrevista, ele estava de empresa, e que ele foi convidado para uma entrevista. E ele conversou com a mãe dele: amanhã é o dia da entrevista, e eu vou à entrevista. Ela falou: você vai levar a Bíblia? Ele falou: vou levar a Bíblia. Eu comecei a levar uma Bíblia para a entrevista. Eu falei: vou levar a Bíblia. E pegou a Bíblia. Chegou a hora dele ser entrevistado, ele levou, colocou a Bíblia em cima da mesa da chefe. A mulher olhou: o que é isso? Uma Bíblia. Ah, você vem para uma entrevista e traz uma Bíblia? Nem de crente eu gosto, não gosto de Bíblia. Aí eu: não, mas eu quero explicar para a senhora que eu fiz um compromisso diante
andar com a Bíblia tantos dias e está dentro do período, então por isso eu não larguei a Bíblia. Eu trouxe a Bíblia. Falou, olha, eu não gosto de crer, não gosto de Bíblia, mas pela a sua postura, a sua fidelidade, passa no departamento pessoal, deixa os documentos, você está contratado. Então é um verdadeiro exemplo de lealdade e fidelidade. Se é fiel, Deus honra quem é fiel. Tá? Então que nós sejamos fiéis e guardamos o nosso tesouro para que ninguém possa realmente roubar. Amém, irmãos? Deus abençoe o pastor Antônio, né? Por esta palavra. Queremos lembrar os irmãos, nós teremos aí amanhã, quarta-feira, um culto de oração, liderado pelo pastor Sebastião Camargo e pelo Pedalar de Cristo. Quinta-feira, um culto na direção do departamento infantil, né? Na sexta-feira nós teremos o que mesmo? Sexta-feira nós temos o quê? A nossa reunião com os grupos familiares. Todos são convidados a estar presentes, né? Gostaria de pedir você que entregasse a planilha até amanhã para a gente fechar o relatório. Você que não trouxe, né? Dá um jeitinho de mandar amanhã para a gente fechar o relatório. Queremos prestar o relatório para os irmãos na sexta-feira. Sábado teremos aqui um casamento da Damares e o irmão Marcos, né? E o irmão Arcemílio, o pastor Joaquim, juntamente com todas as famílias. Deixa aí o convite a toda a igreja para estarem participando do casamento sábado, né? Tá bom? Domingo teremos a classe única aqui, né? Mais uma classe única, e queremos convidar toda a igreja para estar participando. E domingo à noite, um grande culto de louvor e adoração a Deus. Você é um convidado especial para estar participando, tá bom? A oração das 5 às 6, das 8 às 9, a oração também na direção das irmãs, das 3 às 4, a oração missionária. Amanhã, quarta-feira, estaremos orando pelas famílias. Você que precisa orar pela sua família, é convidado a estar orando conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos postar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos o teu nome. Meu Deus, que nós possamos a cada dia, Senhor Jesus, estar guardando aquilo que nós temos alcançado da parte do Senhor. Seja, Senhor Jesus, conosco, abençoando a tua igreja, o teu povo, livrando-nos de todo mal. Pai, teu o poder, o reino e a glória. Tudo isso, Senhor, nós fazemos, ó Pai, no nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Senhor, a cada dia. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Levanta as mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome